Olá, turma! Vamos para mais uma aula que hoje terá como tema o DNA e sua replicação. Nesta aula, abordaremos os seguintes tópicos: dogma central da biologia, DNA e replicação. Segundo o dogma central da biologia molecular, as informações genéticas geralmente fluem do DNA para o próprio DNA durante sua transmissão de uma geração para outra e do DNA para a proteína durante a expressão fenotípica de um organismo. A transferência de informações genéticas do DNA para as proteínas, ela acontece em duas etapas. Primeira é a transcrição, que é a transferência de informações genéticas do DNA para o RNA. E na segunda etapa, a tradução, que é a transferência das informações do DNA para as proteínas. Nesta aula, nós nos ocuparemos de entender a estrutura do DNA e o seu processo de replicação. Bem, hoje nós sabemos que o DNA tem uma estrutura em dupla hélice, meio que como uma espiral de caderno, sabe? Essa estrutura em dupla hélice ela foi proposta em 1953 pelos doutores Watson e Crick, que estão representados aqui nessa imagem. Mas essa teoria ela só pôde ser confirmada graças aos experimentos com difração de raio-x do DNA realizados por uma mulher, a doutora Rosalind Franklin. Esse trabalho da estrutura da dupla hélice, ele resultou em uma publicação na revista Nature e rendeu um prêmio Nobel a Watson e Crick. Infelizmente, a doutora Rosalind ela não pôde receber esse prêmio porque ela faleceu antes. Voltando agora a nossa atenção para os detalhes dessa dupla hélice, nós vemos que ela é formada por duas fitas em forma de helicoidal e elas estão torcidas para a direita. A gente chama isso de sentido destrógeno, tá? Cada uma dessas fitas é constituída por nucleotídeos, que são pedacinhos, como esse aqui, constituídos de base nitrogenada, um açúcar, que nesse caso é uma pentose, a desoxirribose, e um fosfato. Esses nucleotídeos, eles unem-se uns aos outros por meio de ligação fosfodiéster. Para entender melhor como acontecem as ligações fosfodiéster, nós precisamos observar a estrutura química do açúcar presente nos nucleotídeos do DNA, que é a desoxirribose, que está representada aqui. Cada molécula de desoxirribose tem 5 carbonos que nós vamos numerar da seguinte forma. O carbono 1 é aquele em que está ligada a base nitrogenada. O terceiro carbono, 1, 2, 3, é aquele onde há uma hidroxila, um grupo OH, que permite a ligação com o próximo nucleotídeo. E o quinto carbono é aquele onde se liga o grupo fosfato. Então, as ligações fosfodiéster, elas acontecem sempre ligando o grupo fosfato de um carbono 5' aqui, de um nucleotídeo, ao grupo hidroxila, que está no carbono 3' de nucleotídeo anterior. Isso resulta no fato de que a fita de DNA, ela cresce sempre do extremo 5' para o 3'. Vamos agora falar das bases nitrogenadas do DNA. O que vai diferenciar um nucleotídeo do outro são as bases nitrogenadas que estão na sua estrutura. Existem dois tipos de bases nitrogenadas: as bases púricas, que são constituídas por um anel duplo em sua estrutura, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, que são aquelas que têm um único anel em sua estrutura, timina e citosina. As duas fitas do DNA são unidas entre si por pontes de hidrogênio que se formam entre essas bases nitrogenadas. A adenina vai parear com a timina por meio de duas pontes de hidrogênio e a citosina vai parear com a guanina formando 3 pontes de hidrogênio. Por isso também que nós dizemos que as fitas do DNA, elas são complementares.
Ainda sobre as bases nitrogenadas, existe uma regra chamada regra de Chargaff, que postula que numa fita de DNA, as quantidades de bases púricas e pirimídicas é igual. Isso quer dizer que se eu tiver, por exemplo, em uma fita de DNA, só para ilustrar, um total de 10.000 bases púricas, eu terei a mesma quantidade de bases pirimídicas, tá certo? Também, essa mesma regra fala que as quantidades de bases que pareiam entre si são iguais. Parece óbvio, né? Porque elas pareiam entre si. Então, se eu tenho, por exemplo, um gene que tem 50 timinas, quantas adeninas ele vai ter? E aí? 50. Por quê? Porque a adenina pareia com timina, tá certo? Agora, fique atento, porque nem sempre as quantidades de adenina mais timina vão ser iguais às quantidades de guanina mais citosina, tá ok? Além disso, essas duas fitas elas são antiparalelas, ou seja, elas vão correr em sentidos opostos. Uma vem descendo, como a gente vê aqui na figura, e a outra vai subindo, como a gente observa aqui nessa figura plana, né? Fazendo uma comparação, para a gente entender melhor, a molécula de DNA, ela é como se ela tivesse uma mão esquerda e uma mão direita. As duas fitas vão começar no carbono 5' e terminar no carbono 3', mas elas vão estar em sentidos opostos uma à outra. A leitura e a construção das novas fitas sempre vai seguir o fluxo 5', 3', tá certo? É como se esse fosse o único sentido permitido para o carro enzimático andar e fabricar as novas fitas. Essa polaridade oposta dos filamentos complementares da dupla hélice, ela é importante na replicação, na transcrição e na recombinação do DNA. Isso porque as enzimas responsáveis por adicionar novos nucleotídeos nas cadeias que estão sendo construídas nos processos de replicação e transcrição, elas só podem adicionar novos nucleotídeos na extremidade 3' do carbono 3' da fita. Por quê? Porque é lá onde eu tenho a terminação OH, a hidroxila. Eu só consigo adicionar um novo nucleotídeo lá, tá certo? E isso obriga o processo a acontecer sempre no sentido 5', 3', porque é no 3' onde eu vou adicionar um nucleotídeo novo. Além disso, o fato de os nucleotídeos serem complementares torna o DNA é excepcionalmente adequado para armazenar e transmitir informações genéticas de geração a geração. Então, a estabilidade das hélices duplas do DNA, elas vão ser consequência de um conjunto de coisas, um conjunto de fatores. Primeiro, o grande número de pontes de hidrogênio que vão se formar unindo as duas fitas. Segundo, das ligações fosfodiéster que vão se formar constituindo cada uma das fitas. Ligações fosfodiéster que vão se estabelecer entre os nucleotídeos adjacentes, tá? Entre as bases adjacentes aqui dos nucleotídeos. E isso vai tornar o centro da molécula de DNA hidrofóbico. Isso ajuda na estabilidade da sua estrutura. Além disso, existe uma diferença, se vocês observarem aqui a molécula no formato tridimensional, existe uma diferença nas voltas, né, do DNA, e nós acaba por formar essa estrutura dois sulcos, um maior e um menor. E isso também é importante para a estabilidade da cadeia de DNA, porque algumas proteínas reguladoras se ligam apenas ao sulco maior, outras se ligam apenas ao sulco menor. Mas o DNA é uma longa molécula de dupla hélice formada por nucleotídeos. Se ele estivesse totalmente desenrolado, ele não caberia no núcleo celular. Então, o que acontece? O DNA ele se enrola em complexos de proteínas chamadas histonas. E essa primeira estrutura de compactação do DNA nós chamamos de nucleossomo. Vamos então entender melhor como que funciona esse complexo. Esse conjunto ele é formado por 8 histonas, 2 de cada tipo, 2 H3, 2 H4, 2 H2A e 2 H2B, mais 147 pares de base que vão se enrolar sobre essa estrutura de histonas, formando o que nós estamos chamando de nucleossomos, tá? É como se fosse o carretel de uma linha.
Fazendo uma analogia comum, os nucleossomos eles são como miçangas em um fio de DNA. E entre um nucleossomo e outro, há DNA de ligação associado a uma outra histona chamada H1. Essa estrutura ela vai ajudar na estabilização, tá? Os nucleossomos eles se organizam em uma fibra de DNA de 30 nanômetros de diâmetro, como se fosse uma corda trançada. Essa fibra nós chamamos de cromatina. A parte mais frouxa, mais ativa na transcrição dessa fita, a gente chama de eucromatina. E a heterocromatina vai ser a porção mais compacta, mais inativa. Entretanto, a cromatina, ela continua a se enrolar e se dobrar em níveis sucessivos de compactação. Então, nós vamos ter outras estruturas, como, por exemplo, o looping, onde nós temos uma fibra de 30 nanômetros que vai formar laços presos a uma armação proteica. Nós teremos as rosetas e bobinas, que são outras estruturas organizadas como espirais. E no final, vai se formar uma estrutura altamente compacta, que é o cromossomo metafásico que nós conhecemos. Então, os cromossomos eles são o estado máximo de compactação. Cada cromossomo é uma única molécula de DNA compactada em diversos níveis, visível ao microscópio óptico durante a divisão celular, ou seja, durante a mitose e durante a meiose. É nesse estado que nós conseguimos ver aquelas formas em X do cromossomo, os dois braços, né, as duas cromátides irmãs, unidos pelo centrômero, tá? A gente pode comparar essa organização da seguinte forma: o DNA é o fio, as histonas são os carretéis, os nucleossomos são as miçangas, a cromatina é o fio trançado e o cromossomo é o novelo bem apertado, pronto para a divisão celular. E vamos estudar agora o processo por meio do qual as informações genéticas são transmitidas de uma geração para outra, o processo de replicação. Nele, o DNA faz uma cópia idêntica de si mesmo. Ele ocorre no núcleo dos eucariontes e no citoplasma dos procariontes. É um processo essencial à divisão celular e à perpetuação da informação genética. A gente diz que esse processo ele é semiconservativo porque cada molécula filha vai possuir um filamento da fita original. Quando a forquilha de DNA, a fita de DNA se abre, cada fita da dupla hélice vai servir como molde para a síntese de uma fita nova. Então, ao final, nós teremos dois DNAs filhos, mas cada um deles com metade da fita original. E esse processo de replicação inicia em um ponto, claro. A origem de replicação, ou ORI, é uma sequência específica do DNA onde as proteínas iniciadoras reconhecem e iniciam a replicação. Ele é um ponto de partida onde as enzimas da maquinaria replicativa vão começar a abrir a dupla hélice e a copiar o DNA. Nos procariontes, há apenas uma origem de replicação, chamada ORI-C. Lembrando que nos procariontes o DNA ele é circular. Então, vamos ver aqui na figura que a replicação ela começa em um ponto de origem, mas ela ocorre de forma bidirecional, formando duas forquilhas de replicação que vão se mover em sentidos opostos até se encontrar do lado oposto do círculo, formando as duas fitas de DNA. Nos eucariontes, o DNA ele é linear e muito maior. São milhões ou bilhões de pares de base. Por isso, nos eucariotos, as células elas vão ter múltiplas origens de replicação, como nós podemos ver aqui na imagem. E essas múltiplas origens elas vão estar distribuídas ao longo dos cromossomos, ao longo de cada cromossomo. Essas origens elas se ativam de forma coordenada para acelerar o processo. O importante é que nem todas as origens ativas elas são utilizadas ao mesmo tempo. Tem um controle espacial e temporal, especialmente quando a gente está falando de células humanas. E aqui a gente chama essa estrutura de replicon. Então, um replicon é uma unidade de DNA replicada a partir de uma única origem de replicação. Então, em procariontes, nós temos apenas um replicon por célula, já que há apenas uma origem. Em eucariontes, nós temos múltiplos replicons por cromossomo. Cada replicon ele pode ter entre 30.000 e 300.000 pares de bases, dependendo da espécie e dependendo do tipo celular.
Mas, para iniciar a replicação, são necessárias enzimas específicas que atuam em conjunto na forquilha. Vamos conhecê-las agora. A topoisomerase é uma enzima que alivia o estresse causado pelo desenrolamento do DNA helicoidal à frente da forquilha de replicação. Elas cortam temporariamente uma ou duas fitas de DNA para a hélice relaxar a torção e então elas religam essas ligações. Em seguida, nós temos a ação da helicase, que é a enzima que vai desfazer, vai romper as pontes de hidrogênio como se fosse um zíper e vai abrir a dupla fita. Depois disso, nós temos a ação das proteínas SSB, que estão representadas aqui em branco. Elas vão impedir que as fitas simples, uma vez que o DNA se abra, se religuem ou formem estruturas secundárias após a ação da helicase. Então, elas são como se fossem grampos, elas vão segurar as duas metades do DNA abertas. A primase, representada aqui em amarelo, ela é uma enzima que vai sintetizar primers. Os primers eles são necessários para que a DNA polimerase comece a trabalhar. Primers são curtas sequências de RNA que vão marcar o local do início da síntese das novas fitas, porque eles têm uma extremidade 3' ou H, que é exatamente onde a DNA polimerase vai iniciar os seus trabalhos. E a DNA polimerase, por sua vez, é a principal enzima replicativa. Ela é quem vai adicionar os nucleotídeos na sequência 5', 3'. A principal enzima replicativa é a DNA polimerase 3. Nós temos ainda as DNA polimerase 1, que é a enzima que vai remover os primers, uma vez que eles não sejam mais necessários, e a DNA polimerase 2, que vai atuar principalmente fazendo reparos quando eles forem necessários. A gente tem ainda a DNA ligase, que vai atuar no final, unindo nucleotídeos que porventura estejam separados ainda. Bem, o processo de replicação ele é assimétrico no sentido em que ele acontece de uma forma um pouco diferente nas duas fitas do DNA. Quando as pontes de hidrogênio são rompidas pela helicase e a fita se abre, nós vamos ter uma fita líder e uma fita tardia. Na fita líder, a replicação ela vai acontecer de forma contínua. A fita molde ela vai estar no sentido ideal para a atuação da DNA polimerase. Então, a nova fita complementar ela vai ser sintetizada continuamente sem interrupções. Esta é a fita líder. Já na fita tardia, a gente vai ter uma replicação descontínua, porque a fita molde ela vai estar em sentido oposto à direção da atuação da polimerase. Sendo assim, a nova fita ela vai precisar ser sintetizada em pequenos fragmentos, no sentido contrário à abertura da forquilha, fragmentos estes que a gente vai chamar de fragmentos de Okazaki. Cada fragmento vai começar com um primer de RNA sintetizado pela primase e estendido pela DNA polimerase. Depois, no final, esses primers eles vão ser removidos pela DNA polimerase 1 e essas lacunas que ficarão entre os fragmentos elas vão ser preenchidas pela DNA polimerase 3 e depois ligadas pela DNA ligase, formando uma fita contínua. Após a duplicação completa do DNA, a DNA polimerase 3 realiza uma revisão dessa fita para corrigir possíveis erros de pareamento. Em seguida, a DNA polimerase 1 remove os últimos primers de RNA e substitui esse espaço por DNA. Então, a DNA ligase, ela sela todas as ligações entre os segmentos da fita descontínua, completando então a fita tardia. Em seguida, as topoisomerases, elas atuam novamente para corrigir possíveis problemas de superenrolamentos e então acontece a liberação das novas moléculas de DNA. Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Que bom que você concluiu essa aula. Reveja a aula, leia o material que foi indicado e qualquer dúvida nós estamos à disposição.